Varizes. Estima-se que 25% das mulheres vão ter durante a vida problema de varizes. E hoje nós estamos aqui com a doutora Lívia Barbosa. Ela é cirurgiã geral, depois cirurgiã vascular e especialista em... Nós estamos aqui longa caminhada, hein? Longa caminhada, né? Especialista em Doppler. Então, que faz diagnóstico pelo ultrassom das varizes. Mas, doutora, voltando um pouco, o que é varizes? O que são as varizes? Ah, Silvio, essa é uma pergunta bem interessante, viu? Porque assim, como você falou dessa porcentagem, muitas mulheres têm varizes, sofrem com isso no seu dia a dia, né? Então, o que são as varizes no final das contas? Gente, varizes, de uma maneira geral, são veias dilatadas, veias tortuosas e as veias que às vezes não funcionam muito bem. O que isso quer dizer? Nós temos vários estágios de varizes. Então, desde aqueles vasinhos que você vê na sua perna que te incomodam, aqueles vasinhos fininhos que parecem umas teias de aranha, até aquelas varizes grandes, calibrosas. E em último estágio, lá pra frente, com vários anos e muito tempo assim sem tratar e sem mexer nas varizes, quem sabe forma-se uma úlcera aí de difícil cicatrização, né? Que já é uma complicação das varizes. Que já é uma complicação, uma coisa lá na frente. Então são vários estágios, veias grandes, veias dilatadas, desde aqueles vasinhos pequenininhos que são as nossas telangiectasias, até as safenas, que são as famosas veias safenas, que às vezes não funcionam muito bem. O que isso quer dizer? Muita gente me fala assim, doutora, a minha veia está entupida, e aí é muito perigoso. Gente, quando a gente fala de varizes sem nenhuma complicação, varizes puramente em si, é mais uma questão de funcionamento. Ela é uma veia que, por fatores genéticos, ela não consegue fazer a função dela de retorno venoso. Então, a gente tem um acúmulo desse sangue que vai gerando mais veias laterais, inchaço da perna, cãibra, peso, dor, o que incomoda muito. As mulheres são muito ativas, né, Silvio? Então, assim, imagina você no final do dia com aquela perna cansada, com cãibra, com peso. Isso dá um sofrimento pra gente, né? Então, de uma maneira geral, essas são as varizes. Inclusive, aproveitar que tem uma imagem de um ultrassom que foi feito em uma paciente hoje, uma paciente que sofre com todos esses sintomas que eu tô falando pra vocês. Essa é a ilustração de uma veia safena. Deixa eu colocar uma seta para vocês verem um pouquinho melhor. Essa é uma safena grande, uma safena dilatada, uma safena que não está fazendo a função dela de retorno venoso e está causando todos esses sintomas a essa paciente em questão, que é a paciente que fez o ultrassom hoje. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. A Thaís Stil, ela falou assim: eu tenho 23 anos, vascular me sugeriu operar a veia safena. Qual o risco de não operar? Ah, então, como que é o nome dela? Thaís. Thaís, respondendo a sua pergunta, vamos lá. A insuficiência da safena, ela acaba evoluindo cada vez mais. Então, assim, a partir do momento que ela já não funciona mais, a gente não tem como fazer tomar um remédio, passar um creme que vai fazer com que ela funcione. Você tem que entender que você tem um fator genético aí. Então, se a sua veia está insuficiente, ela não está fazendo a função dela de drenagem venosa, ela é uma veia que não tem muita função, não tem muito porquê ela tá ali. Então, se você não trata e não faz essa cirurgia, isso tende a te dar cada vez mais sintomas e tende a ter uma evolução na escala aí das varizes e quem sabe algum dia chegar naquele estágio final, que é aquela ferida que tem um pouquinho de dificuldade de cicatrização. Perfeito. Nós estamos falando sobre varizes com a doutora Lívia Barbosa, ela que é especialista. Como é feito então, esse diagnóstico, se tem varizes ou não, doutora? Ah, vamos lá. O diagnóstico de varizes, ele é feito com um ultrassom Doppler. É o que a gente chama de um Doppler venoso, um Doppler que avalia as veias, no caso das pernas, Silvio. Então, assim, como que é feito esse exame? Ele é feito com a paciente numa escadinha, então quem nunca fez o exame antes chega aqui na sala e questiona, né? Olha, uma escada, não sabe como é feito, né? Então assim, a paciente vem, sobe no segundo degrau de uma escada, fica de pé para fazer esse exame, tá? E a gente vai passando um ultrassom com um Doppler, né? Com cor. Vamos passar a próxima imagem pra gente mostrar aqui o que é essa cor que eu tô falando?
isso. Então é um ultrassom com cor, tá? E é um ultrassom que mostra o sangue dentro da veia e mostra pra gente quando essa veia está funcionando ou não. Então a gente vai passar o transdutor do ultrassom na perna inteira, lá de cima da virilha até lá embaixo no pé e vai avaliar como que está o estado das veias safenas, no caso as que estão na frente, e temos também 2 safenas atrás, Silvio. Então depois a gente gira a paciente e vê como que tá as safenas que ficam ali atrás da panturrilha, ali do joelho até o tornozelo mais ou menos. Então a gente avalia o tamanho das veias, se elas têm uma boa função ou não, como que está o fluxo de sangue e também olha como estão aquelas veias mais profundas, que são aquelas veias que podem causar trombose ou alguma outra situação, tá? Certo. Só me lembrando, então, como a paciente, a nossa pessoa que está ouvindo, ela pode suspeitar que está com varizes, com problema de varizes. Quais são os sintomas? Ó, Silvio, vamos lá. Primeira coisa que é bom atentar antes do sintoma é se tem algum fator genético. Ai, a minha mãe operou das varizes, minha tia, minha avó, minha prima. Então já liga o alerta. Você olhou para sua perna e já viu que tem algumas veinhas. Isso pode ser um alerta, pode ser um estágio inicial, tá? E o que a gente vai ter de sintoma envolvido? A gente vai ter peso nas pernas, aquela sensação que a perna está muito cansada, além do cansaço normal que a gente tem no dia a dia de caminhada. Podemos ter cãibras, principalmente no final do dia, e aquele inchaço que a gente nota muito quando tira uma calça jeans, tira uma meia e fica aquela marcação na perna, que você fala, nossa, minha perna está inchada. São esses os sintomas, Silvio, que tem que estar alerta, né? Quando fazer um ultrassom Doppler, nessas situações que eu falei, dentre várias outras. Existe alguma forma de prevenir, de uma certa forma, prevenir essas varizes? Ou Olha, que ela não piore tão rápido? Olha, tem algumas coisas que a gente pode fazer, como uso de meia elástica, atividade física regular, evitar o sedentarismo, evitar o ganho de peso, né? Mas a gente tem que entender que o fator genético ele é muito importante. Então, se você tiver um fator genético envolvido, dificilmente você vai conseguir evitar que as suas varizes surjam. Mas você pode dar uma controlada nos sintomas fazendo essas medidas que eu falei. Ah, beleza. Temos mais alguma pergunta aí? Tem da Rose Noronha. Ela falou, eu tenho bastante varizes calibrosas, estou com 37 semanas. Posso ter meu bebê de parto normal? Como é que é o nome dela? Rose. Uma coisa não influencia a outra, tá? Você vai ter o seu parto normalmente e eu te aconselho a depois, quando passar aquela fase do bebê pequeno, que é mais tumulto, que a gente sabe na vida da mulher, você procura um vascular para fazer o seu ultrassom e ver se você tem indicação de fazer cirurgia ou não. Mas pelo que você tá me falando, se as varizes são tão calibrosas, eu acredito que tem alguma coisa envolvida sim, tá? Doutora Lívia Barbosa, assim, muito interessante, né? Relacionado, inclusive, também com gravidez e com as mulheres, que é o nosso público. Então eu quero convidar a senhora a participar mais vezes com a gente aqui e falar sobre varizes. Vamos lá, com certeza. Vou aumentar minha frequência aqui para poder tirar mais dúvidas, falar sobre outros temas, poder estar junto com você aqui, Silvio. Muito obrigado, doutora. De nada. A vocês que nos fizeram companhia, obrigado. Até a próxima transmissão.